Mas eu conversava muito com o Agripino. Uma vez o Agripino, eram 4, 5 horas da madrugada, ele acordou bem cedo e começou a falar. Ele tinha uma hérnia monstruosa, parecia uma tromba de elefante. Assim como o Ademar, ele também tinha. Também, mas a hérnia do Agripino também parecia uma tromba de elefante, enorme. Ele tinha medo de operar. 5 horas da manhã, eu estava no primeiro ou segundo ano na faculdade de Direito, acordo ouvindo a voz do Agripino. Ele falava com um sotaque meio italianado. Fernando, 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 olha aqui, Fernando. Ele estava com o corpo dele empinado na cama e sacudindo ali a sua hérnia. Diz assim, estes canalhas, estes filhos da putas, andam dizendo que eu estou broxa. Olha aqui, Fernando, como está duro. E sacudia aquilo com violência. Contei para o meu pai depois. Meu pai morreu de rir e soltou assim, imagina esse grande homem com essa preocupação. Isso é a pura verdade. Meu pai se tornou muito amigo do Agripino e passaram a fazer conferências aí pelo interior do Brasil, né? Aí já na década de 40, né? 40, por aí. Fizeram muitas conferências. E numa dessas ocasiões, sempre quem falava primeiro era o meu pai, antes da palestra do Agripino. Uma vez foram parar numa cidade cuja maior colônia estrangeira era de sírios. Comerciantes sírios que lotaram lá o auditório. Eram mais de 100. Gente boa, simples, humilde, honesta, trabalhadora. Muitos casados com brasileiras. E meu pai, para agradar os sírios, soltou essas palavras. Meus amigos, a Itália deu Dante Alighieri, a França, Victor Hugo, a Espanha, Cervantes, a Inglaterra, Shakespeare, os Estados Unidos, Lincoln, Edgar Allan Poe, o Brasil deu Castro Alves, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco. E qual foi o grande homem que deu a Síria? Fez uma pausa e os sírios assim, de olhos arregalados, né, aqueles comerciantes. Deu o maior de todos, maior do que Castro Alves, maior do que Dante Alighieri, maior do que Victor Hugo, maior de todos. Deu nosso Senhor Jesus Cristo. E os sírios lá. Ficaram isso. Depois o Agripino falou, sempre com grande brilho. Ele era um causer, um palestrador admirável, falava de improviso com meu pai. E um sírio se aproximou do Agripino e fez essa pergunta. Doutor Agripino, é verdade, como disse Doutor Salomão, que Jesus Cristo era sírio? É verdade, Doutor Agripino? O Agripino respondeu, bem, meu amigo. Isto eu não posso assegurar com toda firmeza, mas eu garanto que aqueles dois que morreram ao lado de Jesus na cruz eram sírios, nascidos em Damasco. Isso é pura verdade. Diga uma coisa, como é que foi o episódio do seu pai com o Rui Barbosa? O seu pai saudou o Rui? Foi um episódio muito interessante. O Rui Barbosa estava embarcando na estação de Petrópolis para uma outra solenidade e meu pai se atreveu. Meu pai não pedia licença para falar. Ele tomava a iniciativa. E subiu também num caixote ali da estação, porque havia lá vários caixotes, e saudou o Rui, que já estava no trem. O trem ainda não havia partido, ia demorar um pouco ainda para partir. Uns 15 ou 20 minutos, quase meia hora. O Rui estava ali na janela do trem, sendo saudado
Ele, no fundo, era muito vaidoso, gostava dessas homenagens. Sim. Aí meu pai nos contei, pegou lá o caixote e pronunciou um discurso arrebatador, Ah, de certo. improviso. Então, Aí o Rui respondeu: este jovem já se revela um grande orador. Me emocionou profundamente. É a mocidade do Brasil. Ele é o símbolo da mocidade do Brasil. respondeu? Só posso dizer, o símbolo que reconhece meu valor, a minha genialidade. Mas o Rui agradeceu, Mas ele citou meu respondeu, pai. né? Os jornais da época, lá de Petrópolis, registraram esse episódio. É mesmo? É, registraram. Está lá. Quando o Rui Barbosa faleceu, se não me engano, em 1922, por aí, 23. ele morava em Petrópolis, na Avenida Ipiranga. E o caixão com o corpo do Rui Barbosa foi para Gare, a estação de Petrópolis, a fim de ser conduzido para o Rio. E aglomerou-se na estação uma multidão, centenas de pessoas. E estava lá também um ministro do governo, Miguel Calmon de Pia Almeida, um homem alto, enorme. Meu pai tinha 21, 22 anos, era estudante na Faculdade de Medicina, e pronunciou um discurso eloquentíssimo, exaltando Rui Barbosa, a águia de Aia, evocando a sua vida de grande brasileiro, de grande jurisconsulto, de mestre da língua portuguesa. E no auge do seu arrebatamento, né, no pináculo da sua eloquência, meu pai gritou: e agora? Para aquela multidão, tinha mais de 1000 pessoas: ajoelhem-se! Todos vocês se ajoelhem imediatamente deste santo da nacionalidade brasileira. Ajoelhem-se! E todos se ajoelharam, até o ministro teve que se ajoelhar. O Agripino comentava isto: Salomão, você realizou uma proeza inédita, fora do comum. Você fez até um ministro de quase 2 metros de altura se ajoelhar, sujar suas calças. O senhor tem saudade da sua época de acadêmico? Tenho, muita. O Largo Tenho deixou saudade? do meu amigo Luiz Fernando Itaker, que hoje é desembargador, se não me engano. Ele foi presidente da Academia de Letras da Faculdade de Direito do Lago São Francisco. E eu fui o vice-presidente. E naquela época eu sugeri ao Itaker para convidar o Jânio, que era prefeito, para ser o paraninfo dos novos membros da academia. E o Jânio aceitou. O Jânio da primeira fase, com aquele capote preto, coberto de caspa, o olho torto, escaveirado, parecia um espantalho de milharal. O Jânio sentou-se ao meu lado, o auditório cheio, estavam vários professores da faculdade, no salão nobre, tinha mais de 300 pessoas lá. E o Jânio apareceu com aquele capote, né? Parecia uma figura estranha. Parecia que havia se evadido de um conto terrorífico do Hoffman, ou de Edgar Allan Poe. Era uma figura espectral, né? Uma figura cadavérica. Espectral. Com um olho para lá, outro para cá. É como diz o francês, um olho que manda a merda, o outro olho. Aí ali a parte da tribuna, onde estavam sentados o Itaker, o presidente da academia, eu, o vice-presidente, e mais 2 ou 3 professores, era assim uma espécie de mesa elevada, né? Então quem estivesse na plateia não poderia observar a reação do Jânio com as mãos. Eu observei, porque eu sentei ao lado dele. Durante todo o transcorrer da cerimônia, que durou mais de 2 horas, o Jânio fazia assim com as mãos, ó. Assim. Ninguém via, mas eu dava para ver assim. Ele não parava com as mãos? Não parava, com a mão assim, ó. E eu observando com o rabo do olho.
Ninguém viu isso, mas durante as 2 horas, a não ser quando ele se levantou para saudar, como paraninfo, os novos membros da Academia de Letras da faculdade, aí sim, ele parou com aquela agitação das mãos. Quando voltou a sentar, novamente continuou. Parecia que ele estava sendo ali torturado, sei lá o quê. Uma coisa meio epilética. Sei lá. Quando terminou a cerimônia, o Itaque, fiquei sozinho com o Itaque, ele perguntou: o que você achou dessa? Muito boa. Só que eu quero lhe dizer uma coisa, hein? Você não viu a reação do Jânio, né? Enquanto ele estava sentado perto de mim. Não, por quê? A cara dele não mostrava isso, mas as mãos dele não pararam de se crispar, de se agitar, durante quase todo o tempo. Quero dizer uma coisa, Itaque. Se um dia esse homem chegar, vamos dizer, à presidência da República, ele é capaz de cometer um ato de loucura. Porque esse homem não tem equilíbrio emocional. As mãos dele revelam isso. Eu sou autor de um livro intitulado As Mãos na Ciência, na História da Arte. É verdade. O senhor era um expert em mãos. Revelam a psique das pessoas. Ele não tem equilíbrio emocional, o Itaquer. Se um dia ele chegar ao cargo supremo nesse país, ele é capaz de fazer um ato de loucura, cometer um ato de loucura. E foi o que aconteceu. Eu fui profeta. Primeiro encontro com o Jânio, num apartamento, num edifício da Praça Buenos Aires. Foi lá na Praça Buenos Aires que eu perguntei para o Jânio por que depois de certo tempo o jornal Estado de São Paulo havia parado de desencadear uma campanha contra ele. Disse assim para ele: o senhor, quando era governador, naquela época não tinha muita intimidade com ele, o senhor, quando era governador de São Paulo, eu lia todos os dias o jornal Estado de São Paulo, e praticamente todos os dias saía uma reportagem contra o seu governo, a sua administração. Mas de repente parou. De modo completo. Qual foi a causa disso? Eu perguntei, na frente do meu pai e dos outros. Aí o Jânio explicou. Foi o seguinte: um funcionário do Palácio Campos Elíseos chegou perto de mim e disse que havia descoberto uma grande documentação lá numa dependência do palácio. E ele trouxe para mim essa documentação. E eu pude constatar que eram recibos de dinheiro recebidos dos banqueiros do Jogo do Bicho, pelo então governador Armando Salles de Oliveira. O governador recebia uma caixinha dos banqueiros do Jogo de Bicho, para deixar o jogo funcionar. Meu Deus. Então, eu me comuniquei com o Dr. Júlio Mesquita Filho e disse para ele que queria ter, em plena época em que o Estado de São Paulo estava desencadeando, no auge da campanha do Estado contra a minha pessoa, o meu governo, e eu disse que precisava falar com ele. Ele, seco assim, concordou. E houve então esse encontro, e eu coloquei numa mesa baixa todos aqueles recibos dos banqueiros do governo do Estado de São Paulo, do dinheiro que havia recebido dos banqueiros do Jogo do Bicho. E eu disse para o doutor Júlio Mesquita Filho: doutor Júlio, o senhor escolha. Ou o seu jornal para com esta campanha, interrompe, ou eu vou divulgar isto. Está na sua mão. E ele parou. Interrompeu. Foi isso que aconteceu. Agora, o Armando de Salles não tinha fama de ser uma pessoa honesta? Tem a fama de ser um homem honradíssimo. E, no entanto... Mas o Jânio contou isso para mim, para meu pai e para todos que estavam reunidos ali no apartamento. Eu perguntei para o Jânio: mas eram muitos recibos? Eram dezenas e dezenas de recibos. Estavam todos amarrados com elástico.